Deus está em mim. Boa noite, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a esta live muito especial que eu preparei para todos vocês nesta noite. Hoje a gente vai falar muito de filhos, né? Deus está em mim, coloquei uma música aqui para levantar a frequência, para que vocês também aí de casa possam receber uma energia nova, uma energia especial da presença de Deus. Então sejam bem-vindos, bem-vindas, né? Quantas vezes nós temos, quando nós ganhamos nossos filhos, nós temos aquele serzinho lindo, pequeno, mas muitas vezes não sabemos como lidar com aquele ser. Depois cresce e aí a gente sabe menos ainda como lidar com nossos filhos, né? Eu sempre falo que enquanto é pequeno a gente sabe, mas quando eles começam a crescer, aí a dificuldade fica muito maior. Então, deixa eu ver quem que já tá aí, quem que já tá chegando. Anitta! Ô, Anitta, que prazer, né? Anitta lá dos Estados Unidos, temos ela aí. Deixa eu ver quem mais, a Miriam, que já está aí, né? Algumas pessoas chegando. Então, hoje nós vamos falar muito, eu vou dar muitas dicas de como lidar com os filhos, né? Que também o contrário é verdadeiro, de como os filhos lidarem com seus pais. E tudo isso acaba somando muito. Como seria importante nós termos assim, nós aprender mais. A gente se preocupa tanto em se profissionalizar, tanto em fazer curso disso, em estudar, em fazer faculdade, mas nós nunca estudamos para saber, para conviver com a nossa família. Então, a maioria das vezes nós nunca buscamos esse conhecimento para melhorar o convívio, para a gente ser mais feliz, para viver mais em paz. E como isso é importante, gente? Como é importante nós olhar para dentro de nós olhar para o nosso sistema familiar, nós aprender mais sobre como funcionam as relações familiares, como que é esse fluxo. Eu gostaria de saber, você que está aí me assistindo, como que está o som? O som está bom ou está muito distante, né? Eu tenho feito umas mudanças dos locais, de equipamentos, e ainda não tenho segurança se o som está bom ou não está bom, então vocês podem compartilhar comigo como que está o som. Vocês estão vendo aqui os meus bonequinhos. Hoje a gente vai fazer alguns movimentos aqui, vou utilizar os bonequinhos para que vocês aí de casa consigam compreender melhor como que funciona então esse fluxo, tá? Então compartilhe comigo como que está o som para mim ficar sabendo se esse som está legal. Compartilharia. Eu gostaria que vocês fizessem muitas perguntas, né? Se você tem filho, tá com dificuldade de lidar então com os filhos, você pode perguntar, tirar suas dúvidas, que vai ser assim muito especial mesmo essa live de hoje à noite, então. Então vamos começar a falar dos nossos filhos, então. Eu também sou mãe, tá, gente? Eu tenho um menino lindo, um menino, né? Nós temos mania de chamar um homem lindo, um alemão de olhos azuis, bem maior que eu, né? Eu sempre falo que a gente começa a perceber que está ficando velha quando nós percebemos que os nossos filhos estão maiores do que nós. Aí a gente percebe que está ficando velho, porque o meu filho é maior que eu, né? Não que eu seja baixinha, né, gente? Não que eu seja baixinha, eu sou bem grandona, né? Enfim, mas a gente percebe que os filhos ficam menor que nós. Eu tive o meu filho com 18 anos de idade. Eu vou começar a contar um pouquinho a minha história para vocês entenderem dos problemas que isso ocasionou no meu filho, na minha relação com o meu filho, para que eu conseguisse hoje ter uma relação boa com ele. Tudo que eu passei, só vou compartilhar um pouquinho para vocês compreenderem, tá, pessoal?
Eu tô achando que o som não tá legal, tô achando um pouco distante aqui. Se alguém puder, por favor, comentar algo, como que está o som, se está me ouvindo bem, eu agradeço de coração, tá? Então eu tive meu filho, eu engravidei do meu filho com 17 anos. Eu já namorava o pai dele há quase 3 anos. E eu engravidei, nós não éramos noivos, não éramos casados, e eu simplesmente engravidei. E num primeiro momento, né, morando longe da família, sem apoio, sem a família poder dar uma estrutura, num primeiro momento, o que aconteceu? Eu não queria aquela gravidez. Né? Eu fiquei desesperada, eu fiquei preocupada, eu não estava preparada para ser mãe, eu não tinha estrutura nenhuma para ser mãe. Eu saí de casa com 8 anos de idade, depois com 13 anos eu fui morar muito longe de casa, mas ainda assim eu não estava preparada para ser mãe. E naquele momento eu não tinha cabeça, então minha primeira reação naquele momento foi que eu não queria o meu filho. Quando eu descobri que estava grávida, eu entrei em desespero, né? Sozinha, morando de pensão, na casa de estranhos, sem dinheiro, sem condição alguma. Então, devido à circunstância, eu entrei em desespero. E aí, aquele desespero, por que eu estou contando essa história? Vocês já vão entender onde isso vai refletir nos filhos. Eu entrei em desespero, então, e confesso, e até pensei em tirar, mas eu pensei, não, eu vou ter esse filho, apesar de todas as circunstâncias, de todas as dificuldades. Daí o pai do meu filho disse, não, a gente vai casar e tal. E iniciou ali uma trajetória, uma história com o pai do meu filho. E eu optei por ter esse filho. Só que, apesar de todo o desespero que eu senti, apesar da circunstância, tudo que eu senti naquele momento já havia somatizado no meu filho. Então, você que está aqui me assistindo, se você é pai, se você é mãe, né, tudo o que a criança passou desde o momento da gestação vai refletir depois no teu relacionamento com teu filho e não tem jeito, não adianta. Então, é necessário nós olhar para toda a história para melhorar a relação com os nossos filhos. Nós precisamos olhar toda a história, não dá para olhar só um pedaço da história. Por isso que eu estou iniciando esse processo. Boa noite, Ivete, seja muito bem-vindas. Acho que eu vou botar o meu óculos aqui, que está meio distante, para me enxergar, né, o pessoal que está chegando aí. Então, pessoal, a Divane, que estava aqui ontem, um prazer muito grande ter vocês, né? Vocês nunca me viram de óculos, né, pessoal? Mas eu uso óculos, né? Eu só uso para estudar. Mas como está um pouquinho longe a câmera, eu resolvi colocar aqui então. Então, voltando à história do meu filho, eu optei por ter meu filho, mas todo aquele sentimento de negação, que eu não queria ele quando estava grávida, não tinha mais, ele já sentiu. Não tem como eu voltar atrás e fazer diferente. Ele sentiu a rejeição, ele sentiu que eu não estava preparada para ser mãe naquele momento, ele sentiu o meu medo, ele sentiu todo o meu desespero, ele sentiu tudo que eu passei. Né? Nós somos intimamente conectados com a nossa mamãe, vocês sabiam disso? Então, tudo o que você sentiu durante a tua gravidez, o teu filho também sente. E isso vai causar consequências, tá? Que foi o que aconteceu com a minha história, né? Engravidei solteira, não estava preparada, e aí isso refletiu diretamente no relacionamento com meu filho. Aí o que aconteceu? O meu filho nasceu, lindo, maravilhoso, eu amo muito, é um homem maravilhoso, tem 22 anos hoje, o meu filho. E ele nasceu e ele era mais apegado com o pai do que comigo, né? Então, se você às vezes tem um caso, né, que às vezes o teu filho é mais apegado com o pai do que com você, ou mais apegado com a mãe, então é porque tem algo aí. Então, tem alguma coisa aí que bloqueia. Nada. O que nós precisamos entender hoje?
Nada do que acontece na tua relação com o teu filho é por acaso. Tudo tem uma causa, tudo. Então, se a tua relação não está bem com o seu filho, tem uma causa raiz que está impedindo, né, de fluir. Então, tudo que acontece na tua relação com os filhos tem uma causa raiz. Então, meu filho cresceu e conforme foi crescendo o afastamento entre nós. Ele se dava muito bem com o pai dele e não se dava bem, não se dava tão bem, estava comigo, né? Não é que não se dava bem, a gente, né, sempre estava junto, saía junto, mas eu sentia que a gente tinha um bloqueio, que a gente tinha uma barreira. E aí, quanto mais gente, até pouco tempo isso aconteceu, até há pouco tempo atrás, eu comecei a tratar isso. Quando eu comecei a conhecer esses conhecimentos sistêmicos, eu comecei a me lembrar, né, de tudo o que aconteceu quando eu engravidei do meu filho, lá no início da gestação, e eu comecei a tratar isso. Comecei a trabalhar a minha relação com meu filho sistemicamente falando, porque assim, como que eu me sentia? Eu sentia que eu não conseguia chegar no meu filho, né? Eu estava de corpo presente, como a gente chama, mas parecia que tinha uma barreira que não me deixava, então, chegar nele, sabe? Parecia que eu não fluía o amor entre nós, parecia que tinha sempre uma barreira, sempre algo impedindo de nos aproximar, parecia que não era espontânea a nossa relação. Então tinha aquela barreira, e as consequências disso foi tudo que eu senti na gestação, porque ele sentiu aquela rejeição, e agora inconscientemente estava guardado lá no inconsciente dele, e aquilo se levantava como uma barreira e nos afastava muitas e muitas vezes, tá? Esse é só um dos motivos. Gente, se vocês têm problemas com os filhos, eu adoraria que vocês fizessem perguntas, tá? Eu tenho esse problema com meu filho, o que eu faço? Como que eu lido com isso? Pergunte, é tão legal quando vocês fazem perguntas, né? Flui, compartilhe a live para chamar mais pessoas para esta live, né? Então façam, chamem mais pessoas, porque tem tantos pais desesperados com problemas com os filhos. Nós vamos falar N barreiras que podem existir entre pais e filhos, tá? Muitas barreiras, muitas circunstâncias aí que nós vamos trabalhar. Outro ponto importante, pais. Eu tenho, vocês que têm filhos pequenos, né? Filhos pequenos, eu tenho visto muitos pais que chegam para mim e dizem assim: porque meus filhos são muito agitados, porque meus filhos não dormem direito à noite, porque meu filho ou minha filha é imperativa, sabe? N circunstâncias que chegam para mim. O que tem? Da onde vem a hiperatividade, gente? Da onde vem a hiperatividade? Da onde que vem, então, essa agitação na criança, né? Como que se origina isso? Da onde que vem? Se o teu filho é uma criança pequena, tá? É uma criança pequena. Ele é hiperativo, às vezes nem precisa, às vezes é um adolescente que tem o transtorno de déficit de atenção, o famoso TDA, né? Então, às vezes é um adolescente. Mas se ele tem isso, está muito ligado também com questões que a criança viveu quando estava na barriga da mãe. Você sabia disso? E essa hiperatividade, a agitação dos filhos, muitas vezes também está ligado a abortos que a mãe teve, né, anterior ou posterior a ter a criança. Tá? Então, aquela criança, ela é agitada porque ela está buscando por aquele irmão que faltou. Né? O que nós precisamos entender? Que, vamos imaginar que lá na barriga da mamãe, né, passou você é o mais velho. Daí depois passou mais um aborto e depois você teve mais um filho.
Então, quando aquela criança se instala ali no útero da mãe, ou como o terceiro filho, por exemplo, ele já sabe que teve uma segunda e uma primeira criança que já esteve ali. Porque há modificações naquele útero. Há modificações. Então, a criança que vem posteriormente a isso vai sentir que está faltando aquela segunda criança que foi um aborto. Então, se os pais tiveram aborto anteriormente à criança, vai dar a sensação para a criança de que está faltando alguma coisa. E como que isso vai refletir na criança? Em uma criança agitada, em uma criança que dorme mal, em uma criança hiperativa, né? Então vai refletir diretamente nisso. E tudo que a mãe também, vamos imaginar que a mãe, durante a gravidez, a mãe ficou muito nervosa, a mãe se irritou muito, a mãe, o pai brigava muito com a mãe, enfim, havia muitas brigas. Tudo esse reflexo das brigas, do nervoso, de tudo que a mãe passou, vai refletir na criança. E aí vai nascer uma criança nervosa, uma criança agitada. Então, como que é o seu filho, tá? Compartilha comigo, você que está aqui me assistindo, como que é a tua relação com o teu filho. É uma relação legal? Flui? O que que acontece? O que que não acontece? Compartilha comigo, gente, para mim saber, né, quais os principais problemas das pessoas que estão aqui me assistindo nesta noite. Que tipo de problema você enxerga no teu filho? Quais as dificuldades que você tem de lidar para com seu filho? Enfim, então você vai vendo isso para mim conseguir ir trabalhando esses aspectos que vai ajudar você que está aqui me assistindo. Senão eu vou falando assim de uma forma mais ampla, tá? Então, se o teu filho é hiperativo, se o teu filho tem transtorno de déficit de atenção, é necessário olhar sim para o que ele viveu quando estava na barriga da mãe, se não houve abortos nesse sistema familiar, para não interferir na relação dos filhos, tá? Tem um outro ponto que eu preciso falar. Tem muita gente, muito, mas muito mesmo, casais se divorciando. É muito grande o que está acontecendo. São muitas famílias, né, sendo desestruturadas por causa de divórcio, né, enfim, famílias, filhos sendo criados apenas pela mãe. Eu quero mostrar aqui para vocês, eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu só tirar aqui uns bonequinhos para não atrapalhar a visão de vocês. Ó, eu vou mostrar aqui para vocês. Uma vez, tá? Uma vez, a família tradicional era o quê? Uma mulher, né? Um homem, certo? E os filhos, né? 1, 2 filhos, um monte de filhos, enfim, e os filhos. Essa era a família tradicional de antigamente. Então, essa é a família tradicional. Agora, como que é as famílias? Como que é a família? Agora nós temos o pai e a mãe, nós temos o pai, a mãe do primeiro casamento, o pai do primeiro casamento. Os filhos do primeiro casamento, né? Aí, o que que acontece? O pai vem aqui e casa de novo, né? Ele casa de novo e a mãe vem aqui e casa de novo também, certo? Daí já tem os filhos do casamento anterior, né? Já tenho esses filhos do casamento anterior, porque essa mulher era casada com esse homem, né? Então já tem os filhos do casamento anterior, e aí eles vêm aqui e tem mais filhos, tá? Esse casal tem mais filhos. E aí o que que acontece? Tem mais filhos. O que que acontece com os filhos do primeiro casamento? Eles vão sendo deixados para trás, tá? Então, hoje nós temos famílias diferentes do que nós tínhamos uma vez. Uma vez era pai, mãe e filhos. Hoje é
né? Os meus filhos, os teus filhos, os nossos filhos. Ó, isso quando não tem filhos de homossexuais, tá? Então nós temos uma mudança muito grande que está acontecendo na família e que nós precisamos olhar para que não ocorra essa desestruturação familiar tão grande. É necessário olhar o que acontece, como que ocorre esse desequilíbrio, por que está acontecendo que os filhos não se respeitam aos pais, os filhos não se dão mais para os pais. Em que momento que esse desequilíbrio ocorre? Vou mostrar aqui para vocês, tá? Porque burla uma das leis universais do amor, né? Quais são as 3 leis universais do amor? Vamos lá? A primeira é a lei do pertencimento. Nós temos o direito de pertencer ao nosso clã. Segundo é a lei do dar e do receber. Terceiro é a lei da hierarquia. Quando ocorre esse processo dos pais se separar do primeiro casamento e os pais casar de novo e já ter filhos do primeiro casamento, ocorre é burlada a lei da hierarquia. Por quê? Porque se esse casal aqui teve um filho do primeiro casamento, certo? E aí esse marido aqui divorcia e vem aqui e arruma uma outra mulher e ele tem um outro filho, quem que vem primeiro? A mulher do segundo casamento ou o filho do primeiro casamento? Quem que vem primeiro? Vocês sabem responder essa? A lei da hierarquia diz que quem chega antes tem prioridade, certo? Então, esse filho aqui, ele chegou antes da mulher do segundo casamento, certo? Ele chegou antes. E se esse filho chegou antes, ele deveria ter prioridade na vida desse pai. Mas isso não é o que geralmente acontece. Geralmente, quando há um divórcio, o que acontece? Os filhos do primeiro casamento acabam ficando ou mais com a mãe ou mais com o pai e são esquecidos no segundo casamento, e o filho do segundo casamento se torna uma prioridade para esse casal. E aí há um desequilíbrio muito grande nesse sistema familiar que vai afetar toda a estruturação dessa família e que vai refletir diretamente na vida dos filhos. Diretamente, gente. Então, o que acontece aqui? Esse marido que era casado com essa mulher aqui, traiu vamos pegar um exemplo, tá? É só uma ilustração. Traiu essa mulher com essa mulher aqui. Então, essa mulher aqui ficou magoada com esse marido. E aí, o que essa mulher fez que realmente acabou, desestruturou, realmente jogou uma carga muito grande em cima do filho? Ela falou para o filho assim: teu pai não presta porque ele me traiu. Porque o teu pai não vale nada. Falou para o filho. E aí o que aconteceu? O filho acreditou no que a mãe falou, e aí o filho não quer mais se relacionar com o pai, tá? Então, uma das dicas mais importantes que eu vou dar nesta live de hoje na relação com os filhos é: se você precisa conviver, você teve um ex, uma ex, a primeira dica que eu dou é você jamais falar mal do pai ou da mãe do seu filho. Não importa se ele traiu, se ele te enganou, se ela te enganou, não importa. Você jamais vai falar mal da mãe ou do pai do seu filho para ele. O filho sempre vai ser o filho. Não importa se os pais divorciaram. O filho é 50% pai e 50% mãe.
E não importa o que aconteceu, o que não aconteceu. Os filhos, não importa se tu gosta ou não gosta do teu ex-marido, da tua ex-mulher. O filho é 50% mãe e 50% pai. Os filhos não têm nada a ver com a relação dos pais. Então, pai, se você mesmo casado, se você tem um relacionamento onde você fica brigando com o seu cônjuge, então lembre-se de não colocarem os filhos no meio dessas brigas. Em hipótese alguma, jamais, porque senão você vai jogar uma carga em cima do seu filho muito grande. E isso vai impactar. Então, se o seu filho é nervoso, se o seu filho é revoltado, se o seu filho não te obedece, tudo tem uma causa raiz que precisa ser olhado. Tudo, absolutamente tudo. Pessoal, façam perguntas, tá? Tem pais, tem mães aí, eu sei que tem. Tirem suas dúvidas, me contem como que é a relação de vocês com teus filhos. Pode fazer um comentário aí, faça a sua pergunta. Ai, como que eu faço para melhorar essa situação aqui? Como que eu faço para melhorar aquela situação? Então, você pode fazer pergunta, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: com tantos divórcios, com tanta separação, tem que ter muita sabedoria para não se emaranhar toda a família. Então, vamos imaginar, ok, que esse marido, que era dessa família aqui, certo? Ele era dessa família aqui, ele separou dessa esposa e foi para esse casamento, certo? Foi para esse casamento. E aí, essa pessoa aqui, ó, já tinha um filho e ele resolve querer ser o pai desse filho. Vai desequilibrar bastante. Deixa eu ver se nós temos perguntas aqui. Muito lindas suas colocações, Sônia. Ô, Roberta, que bom que você está aí. Ai, os filhos adotados, Mônica. Que pergunta maravilhosa. Eu já vou anotar aqui, só vou terminar de responder essa aqui. A adoção é muito importante. A adoção é algo muito importante que precisa ser olhado. Então, aqui, só concluindo o raciocínio, esse marido era desse casamento, aí ele separou aqui e essa mulher já tinha um filho de outro casamento. E ele resolveu adotar esse filho e ser o pai dele, que é algo que acontece com muita frequência. O que vai acontecer se ele assumir um papel de pai para esse filho que não é dele? Vai dar revolta nesse filho, vai desequilibrar o relacionamento do casal. Aqui esse relacionamento ele tem uma tendência a terminar, a acabar. Então, se você vai casar com um homem ou com uma mulher que já tem filho, nunca queira ser a mãe deles, jamais, ou o pai deles, de filhos que não são seus, jamais, em absoluto. Oi, Sil, um beijo, que bom, gratidão. Então, nunca queira ser mãe ou ser pai de filhos que não são seu, porque vai desequilibrar o sistema e vai criar uma revolta muito grande, tá? Muito grande. Vamos falar um pouquinho da adoção? Gente, a adoção... Eu sei que a adoção é linda, tá? Eu sei que a adoção é algo incrível, é algo maravilhoso, mas quem tem filhos adotados precisa tomar alguns cuidados, porque vocês já perceberam assim que muitos dos filhos adotados eles são extremamente revoltados, tem muito problema com os filhos adotados. Por quê, gente? Vocês vão entender que não é somente a carga genética que eles trouxeram dos seus pais, mas que existem outras questões por trás de tudo isso que precisam ser olhadas, que precisam ser analisadas, tá? Então vamos aqui, eu vou mostrar com os bonequinhos para vocês. Vamos imaginar que essa mãe aqui engravidou, né? Ela não estava preparada para ter o filho.
E ela resolveu dar esse filho, certo? Então, essa criança, ela tem um pai e uma mãe biológica. E eles não estavam preparados para ter esse filho, ok? Aí, esse casal aqui, que queria muito um filho, foi lá e pegaram essa criança aqui, tá? Esse casal aqui resolveu nem contar para a criança que ela era adotada. Isso é um erro gravíssimo, tá? Primeiro ponto na adoção. Se a criança é adotada, tem que contar para ela que ela é adotada, tá? Esse é o primeiro ponto. Não dá para esconder isso da criança, porque senão a criança vai ter uma inquietude na alma tão grande que ela vai passar a vida inteira buscando esses pais e é capaz dela entrar na dependência química, no vício, se perder, e se desviar os caminhos totalmente. Então, primeiro ponto, filho adotado precisa saber que é adotado, tá? Esse é o primeiro ponto que tem que ser. Segundo ponto, tá? Então, esses pais aqui, que queriam tanto esse filho, se empolgaram quando pegaram esse filho, o que aconteceu? Amaram tanto esse filho, que esqueceram que esse filho, quem deu a vida foi esses pais aqui, tá? Quem adota filhos precisa, obrigatoriamente, olhar para esses pais aqui, biológicos, que deram a vida para a criança e honrar eles. Como assim, Sônia? Eles abandonaram os filhos, mas eu ainda tenho que honrar? Sim, tu tem que honrar. Porque eu sempre pergunto assim, esses pais, um dia eu perguntei para um casal assim, mas eles nunca fizeram nada pelas crianças, eles abandonaram, por que eu preciso honrar? Porque eles deram a vida, mas eles deram só a vida. Eu falei, sim, tira a vida, vai sobrar o quê? Sobra nada. Então, não importa o que esses pais fizeram, tá? Primeiro, os pais adotivos jamais vai falar mal dos pais biológicos da criança. Jamais. Jamais. Segundo, os pais adotivos devem honrar os pais biológicos da criança que permitiram com que eles convivessem com o filho deles, tá? Então, esses pais precisam honrar o que essas crianças. Honrando essas crianças, esses pais estão aptos, honrando esses pais biológicos, esses pais estão aptos para ser pais do coração desse filho. Eles estão aptos. Por quê? Porque se o filho sente que os pais adotivos respeitam os pais biológicos e honram os pais biológicos, então eu posso conviver com vocês. Então eu não preciso ser revoltado. Então eu não preciso passar minha vida inteira buscando algo que eu não encontrei. Então esse é um ponto inteiramente importante dentro da adoção, tá? É comum, é muito comum eu atender crianças adotadas. Eu não atendo crianças, tá, gente? Eu atendo pais de crianças e adolescentes de até 15 anos e atendo depois, só consigo atender a constelação e qualquer atendimento que eu faço acima de 16 anos, tá? Acima de 16 anos. Abaixo disso eu não atendo. Então, muitos pais chegam para mim desesperados que não sabem mais o que vão fazer com o filho adotado, né? Porque o filho está revoltado. E aí o que acontece? Esse filho começa a brigar, ou entrar em conflito com a mãe, ou entrar em conflito com o pai. Ele começa a se revoltar, ele fica nervoso, sabe? E aí fica muito difícil lidar. Então, a partir do momento que esses pais honram os pais biológicos, né, dão um lugar de respeito para esses pais biológicos, então eles estão aptos para ser os pais adotivos da criança, tá? Espero que tenha respondido aí a pergunta, tá, gente? Façam pergunta, é tão bom quando vocês façam perguntas, porque aí a gente vai na direção que vocês gostariam de ir, tá? É maravilhoso.
quando vocês façam. Então pode perguntar, acontece essa situação lá em casa, o que eu faço para melhorar? O que eu faço para resolver com meu filho, tá? Então, enquanto não vão perguntando, vou seguindo aqui o meu cronograma, né, gente? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de filhos que não respeitam os pais, né? Ninguém tem esse problema, né? Filhos que não respeitam os pais. E filhos que não obedecem os pais. Vamos por partes, tá? Vamos por partes. Primeiro, até os 18 anos de idade, os filhos precisam honrar e obedecer, certo? Depois dos 18 anos, só precisa honrar, não precisa mais obedecer, tá? O que acontece é que muitas vezes tem pais que tem filho de 25 anos e quer que o filho obedeça. Já está casado e quer que o filho obedeça, tá? Então, se você é uma situação dessas, né, que os teus pais ainda se metem no teu casamento, ainda querem que você tenha atitudes do jeito que eles querem, ainda quer te controlar, saiba que tu, depois dos 18 anos, tu não precisa mais obedecer aos teus pais, tá? Não precisa. Mas, ao mesmo tempo que não precisa obedecer, precisa se responsabilizar pelas suas atitudes. É muito comum isso. Eu vou contar uma história de uma adolescente que chegou para mim, tá? Então, essa adolescente, o pai dessa adolescente me ligou e falou assim: Sônia, eu não sei mais o que fazer para lidar com a minha filha. Pode me atender? Essa menina, ela tinha 15 anos. Eu abri uma exceção para atender ela, tá? Porque já era uma menina madura, já era casada com 15 anos, tá? Ela já era juntada. Então, essa menina aqui era filha desse homem aqui, com essa mulher aqui. Só que eles se divorciaram, tá? Eles se divorciaram. E aí essa menina, essa adolescente, ficou no meio desse relacionamento. E o que começou a acontecer quando esse casal se divorciou, tá? Se o pai cobrava, ela estava morando aqui, o pai cobrava dela, ela corria morar com a mãe. Ela estava morando com a mãe cobrava dela, ela corria morar com o pai, né? E aí, ninguém mais podia com ela, porque ela não tinha mais controle nenhum. E aí, quando um dos dois não dava as coisas, ela ainda corria para a madrinha dava tudo para ela, tudo para ela. Então, aqui nós já temos um problema gravíssimo, né? Gravíssimo por quê? Porque quando um casal divorcia, eles têm que entender que eles divorciaram, mas que eles têm que continuar conversando a respeito da educação dos filhos. E que eles não podem ficar usando o filho como uma moeda de troca, né? Para que o filho fique com um, fique com o outro, comprando o filho. Então, o que acontecia com essa filha? O pai queria que a filha morasse com ele. A mãe queria que a filha morasse com ela. Então, ela se aproveitava dessa situação e ia, ora ganhando as coisas de um, ora ganhando as coisas do outro, e ela ia indo, né? Deixa eu ver que nós temos mais uma pergunta aqui para não passar. Duas perguntas. Opa, caiu aqui. Deixa eu só ver aqui a pergunta mais de cima. Nós temos a Daniele perguntando: o que acontece com os filhos quando as crianças escutam e enxergam falar mal da mãe ou do pai quando acontece separação dos pais? Tá, Daniele? Já vou responder essa da Daniele. Deixa eu ver a outra pergunta. E a Kátia: meu ex fala mal de mim para o meu filho. Parece que não surta efeito, mas tenho medo de que meu filho está sofrendo calado. Tá, Kátia? Perfeita essas perguntas, tá? O que acontece? Gente,
Jamais, tá? Eu vou baixar mais um pouquinho aqui. Jamais, tá? Os pais, ex-marido, ex-esposa, deve falar mal do cônjuge. Não importa a circunstância, não importa. Não importa a circunstância que a separou, se houve traição, se teve mágoa, se teve revolta, não importa, tá? O que os pais precisam entender assim, que os filhos não têm nada a ver com o divórcio e que aquela pessoa que foi o teu ex um dia também foi o amor da tua vida, porque você amou aquela pessoa, você ficou com ele porque você gostava, você teve uma história com ele. Então, assim, esse pai que está falando mal dos filhos, ele está fazendo um crime para esses filhos, tá? Ele está fazendo um crime para esses filhos. Por quê que ele está fazendo um crime? Porque, ó, que nem a Kátia falou ali, sofre calado? Com certeza absoluta. E isso vai refletir na vida adulta desse menino, vai refletir. Porque, gente, vocês imaginam um filho, tá? Ele foi criado com a mãe, ele foi criado com o pai, ele viveu anos junto. E eu amo a mãe, eu amo o pai. E eu não quero perder nenhum, eu quero os dois. Então não dá para falar mal, né? Aí faz o que nesse caso, Kátia? Vai adiantar a Kátia, por exemplo, ir lá falar com o ex-marido dela? Não vai adiantar, não vai, né? O que a Kátia precisa fazer? Buscar uma ajuda, ou uma constelação, ou fazer alguns movimentos sistêmicos, ou então mesmo, Kátia, começar a honrar e agradecer esse marido, tá? Então, fazer oração no perdão, eu sinto muito, tem que começar a limpar a dor que ficou ali, tem que curar. Então, se a dor, por exemplo, a Kátia vê o pai do filho falando mal dela, ela vai ficar magoada. Então, ela tem que começar a trabalhar o perdão, começar a limpar isso, porque senão vai refletir gravemente no filho. E sempre, gente, incentivar os filhos a conviver com os pais separados, tá? Tem que estar sempre incentivando, porque senão vai refletir nos filhos. Se vocês amam seus filhos, vocês precisam entender assim, tem que perdoar. Não, se separou, tem muita gente separando, se separou, você viveu o que precisava viver com aquele marido, viveu a experiência. Se ele traiu, ou a esposa traiu, ou o esposo traiu, sabe? Honra, agradece aquela história, abençoa, perdoa para seguir. Tudo que ficar mal resolvido depois vai refletir nos filhos também, tá? Se a tua relação com teu ex-marido ficou mal resolvida, provavelmente esses filhos depois vão ter problema de relacionamento e vão separar também, tá? Então, é necessário que ocorra esse perdão para que possa fluir melhor, para que possa fluir, tá? Minha conexão com meu filho é ótima, mas fico com medo dele sofrer com isso. Kátia, eu sei que a tua conexão, mas a minha pergunta é, a conexão com o pai dele é ótimo também? Porque se a conexão tua com teu filho é boa, será que é boa também com o pai dele? Porque se em algum momento a conexão tua é ótima e for ruim a conexão com o pai dele, tem desequilíbrio, o filho está sofrendo, tá? Agora, às vezes é ótimo com você e ele não quer nem ver o pai, né? Eu não conheço tua história, não conheço teu caso, né? Mas são situações assim que precisam ser avaliadas, tá? Ficou mágoa no teu coração para com o pai desse filho? Ficou algo mal resolvido? Ou o pai desse filho ficou com mágoa de você? Então, tudo isso são detalhes que precisam ser olhados, tá? Os filhos, quando os pais divorciados, eles têm que se dar tão bem com o pai quanto com a mãe. E aí você me diz assim, mas o pai dele nem quer saber dele, né? Lembra que eu falei antes do desequilíbrio, né? O filho do primeiro casamento ficou abandonado
E aí ele casou de novo, teve filho de novo, e daí só enxerga o filho do segundo casamento, né? Aonde que vai refletir? Infelizmente, vai refletir duramente na vida do filho do primeiro casamento. Vai refletir. Então, por mais, se a convivência com o pai não tá legal, vai refletir duramente. Então, nós temos que ter muito cuidado, muito cuidado. Eu tenho o pai do meu filho, né, que eu estava contando a história no início, quem não assistiu depois lá. Eu fiquei 10 anos no meu primeiro casamento, casado. Quando a gente terminou o nosso casamento, que eu pedi divórcio, o meu primeiro marido ficou muito chateado, ele ficou muito magoado, ele não aceitava e ele me jogava muito contra o meu filho, muito, muito mesmo. E eu tive que trabalhar muito perdão para conseguir perdoar tudo que ele me fez sofrer quando a gente se divorciou, porque ele fazia horrores, né? Então eu tive que trabalhar muito, muito, muito perdão, tá? Foi anos trabalhando o perdão para mim conseguir assim perdoar o pai dele. Graças a Deus, hoje eu falo com todo o meu coração que eu perdoei com todo o meu coração, incentivo muito meu filho a visitar o pai dele, a ligar nos dias de aniversário, a visitar, sabe, a ligar, a mandar mensagem, estou sempre incentivando. Por quê? Porque o meu filho precisa sentir que eu honro e respeito o pai dele. Isso é muito importante, é de extrema importância. Deixa eu ver a Daniele. Quando os avós culpam a mãe ou o pai, falando mal para os netos. No caso, os avós paternos odeiam a mãe e fazem de tudo para colocar os filhos. Nossa, muito boa, Daniela, essa pergunta. Fantástico isso, tá? Jesus, é muito emaranhado, né? É muito problema, é muita coisa realmente. O que acontece, tá? Primeiro, se os avós falam mal da mãe da criança, é porque provavelmente essa avó ocupou o lugar de mãe desse neto, né? Então já houve um emaranhado ali. Então, a avó também não deve interferir na criação dos filhos, né? Não deve. Mas muitas vezes existem dois tipos de avós, né? Existem aqueles avós em que as mães dão o filho para a avó e para o avô criar. E existem aqueles avós em que eles tomam posse de um filho que não é deles, tá? Então existem duas circunstâncias diferentes, tá? Tem avós que literalmente querem ser os pais da criança, mesmo sabendo que são os avós. Então já começou errado aí, por quê? Porque houve um emaranhado. Quando um avô ocupa o lugar de pai ou de mãe, eles já tiraram a força daquela criança. Vocês sabiam disso? Eu vou explicar melhor aqui para vocês, tá? Aqui está o pai e a mãe da criança, certo? Aqui atrás está os avós. Os avós, vamos imaginar que sejam os avós maternos da criança, tá? E aqui está a criança, aqui na frente, tá? Aí vamos imaginar que essa criança foi morar com os avós, certo? Ela foi morar com os avós por N circunstâncias, né, que podem acontecer, porque os pais tinham que trabalhar demais, ou porque os pais se separaram, ou porque a mãe não tinha condições de criar o filho sozinho, assim, por N circunstância, o neto foi morar com os avós, ok? E aí, essa avó aqui passa a ser a mãe do coração desse neto. Aí, aqui, ó, tá faltando um elo, tá vendo? Então, se aqui ele tá olhando para os avós como os pais dele, falta um elo aqui. Falta o elo do pai e da mãe, tá? Falta um elo, tá? Tá faltando um elo. Aí, o que acontece? Esse filho aqui, ele vai ser um filho que ele vai ter muitos problemas, tá?
Depois de grande, então, nem se fale que ele vai ter problema profissional, de relacionamento afetivo, financeiro, em N circunstâncias, porque ele vai se sentir perdido na vida, vai estar faltando um elo. E aqui, esse filho não consegue, por mais amor que essa avó e esse vô dão para eles, nunca vai ser o pai e a mãe. Nunca vai ser o pai e a mãe. Então, ele não tem a força do pai e a mãe para ir para a vida, que dá sustentação. É a força do pai e a força da mãe que dá a base para o filho para a vida, para o filho crescer, para ter força de prosperar, de construir uma família. É o pai e a mãe. Se falta isso aqui, já é terrível, tá? Faltou o pai e a mãe aqui na infância do filho, já é terrível, tá? Aí, vamos imaginar que além dele já faltar o amor do pai e a mãe, dele já tá convivendo aqui com o vô e com a avó, porque a avó se adonou do menino, né? A avó resolveu ser a mãe dele. Por que a avó fala mal da mãe? Fala mal da mãe porque ela está competindo pelo lugar de mãe. Então ela vai criticar a mãe porque ela se acha melhor que a mãe. Então, porque as duas estão brigando inconscientemente, sistemicamente, existe uma guerra entre vó e mãe. Uma guerra, uma briga para disputar o lugar de mãe desse filho, tá? E então, é farpa do tudo que é lado, tá? Farpa é farpa da mãe para a avó, é farpa da avó para a mãe, e esse filho aqui fica no meio de tudo isso, tá? Além dele já não ter a base, não ter a estrutura familiar, ele fica no meio disso e ele vai se revoltar, tá? Ele pode se revoltar, se afastar da mãe, ele pode escolher um caminho pior, ele pode escolher um caminho da vida, né? Das drogas, da bebida, da vida fácil, pode escolher qualquer caminho. Por quê? Porque não tem base. Se eu não tenho base, se eu não tenho sustentação, então eu não tenho força de ir para a vida. Então é muito importante compreender isso, gente. É de extrema importância compreender. Avós não devem, nunca, eles podem cuidar dos netos, podem fazer tudo para os netos, mas nunca falar, ai, esse meu neto é que nem um filho para mim. Ai, mas fulano é que nem uma mãe. Não. Eles são avós, eles sempre vão ser avós. A mãe sempre vai ser a mãe. Então, nunca fale mal. Nem os avós, nem os sogros, ninguém falar mal da mãe, dos pais. Não importa como são, tá? Os filhos, eles têm obrigação inconsciente de seguir os pais, de trilhar os mesmos caminhos dos pais. Então, se tu falar mal desses filhos, depois no futuro vão repetir os padrões desses pais. Não dá para falar mal. Deixa eu ver se nós temos mais uma pergunta aqui. Neste exemplo, morava no mesmo lote, porém em casa separada. E os avós queriam ajudar sempre e se achava melhor que a mãe. Aí houve a separação dos pais. Ai, Jesus, ó, vamos lá. É lindo, eu adoro essas perguntas porque me ajuda a ilustrar, tá? Vamos falar uma coisa muito séria aqui. Jamais deveriam, quando se casa um casal, não deveria jamais morar nem na mesma casa, nem no mesmo lote, não deveria. Deve cada um ter a sua casa. O que aconteceu aqui com esse casal, tá? Vamos imaginar, pelo que eu tô vendo aqui, eram os pais do pai, né? Do homem aqui. Vamos imaginar, não sei se eram os pais da mãe, os pais do... Vamos imaginar que é os pais do homem aqui, tá? Então, esses pais aqui, se quiseram o filho morando no mesmo lote, é porque eles já estavam super protegendo esse filho. Porque eles não tinham liberado esse filho para a vida. Vocês compreendem? Então, se esses pais aqui quiseram o filho morando no mesmo lote,
É porque os pais nunca liberaram esse filho para casar. Nunca. E se nunca liberaram esse filho para casar, esse casamento aqui acabou, tá? Porque o filho ainda não saiu de casa. O filho ainda é o filhinho da mamãe, ele ainda é o filhinho da papai. E aí é claro que a avó vai falar mal da mãe, porque a mãe tirou o filhinho dela. Então é óbvio que a avó vai falar. Agora, quem que errou aqui, né? Primeiro, esses pais não tinham consciência que estavam fazendo mal para esse filho, né? Então, também não podem ser julgados, não podem ser criticados. Porque esse homem aqui, ele já era um adulto. Ele podia ter se posicionado diferente aqui. Ele podia. E ele ter dito, não, eu vou casar, eu vou construir minha família e agora eu vou viver a minha vida. Mas o que aconteceu com esse filho aqui? Lembra que eu falei? Ele tinha mais de 18 anos e os pais ainda mandavam nele. E ele ainda obedecia os pais por causa da superproteção. Então, quando você casa, você precisa construir sua família independente. E os avós não deveriam dar pitaco na educação dos filhos. Não deveriam, tá? E com todo o respeito, né, gente, que eu tenho por todos os avós e por todos, mas tem muitos pais. Eu sempre falo que a superproteção, ela é tão desastrosa quanto o abandono, tá? Então, ela causa um estrago tão grande como se fosse um abandono. Então, o que acontece? Esse pai deveria ter tido uma atitude de ir para a vida, de pegar a esposa, de pegar o filho e ter ido para algum lugar, né? E construir uma vida longe dali. Então, aqui agora, o que se faz? Tem que começar a tratar esse sistema familiar, tem que fazer uma constelação, tem que começar, né, perdoar quem precisa perdoar, tá? Gente, mágoa, ódio, isso aí só amara mais, tá? Então, se você tem mágoa de alguém, ódio, assim, só vai amarrar mais e vai potencializar o conflito. Potencializar. É necessário, né, perdoar quem precisa ser perdoado. É necessário que seja perdoado, porque senão os emaranhados vão continuar. Gente, eu não acredito que já é 8 horas. Meu Deus, como passou muito rápido. Nós já estamos terminando a nossa live. Para quem não sabe, né, gente, as nossas lives agora é às 7 horas da noite. Não é mais. As nossas lives não são mais que nem nós fazíamos antes às 20 horas. Agora as nossas lives tem menos gente, porque eu acho que tem muita gente que não sabe ainda que nós mudamos o horário das lives, né? Ô, dona Benilde, agora nossas lives é às 7 horas, tá, dona Benilde? Um prazer ter você aí. Boa noite, Benilde. Então, muita gente ainda não sabe que os horários das lives passaram para 7 horas da noite. Eu estou fazendo elas um pouco mais cedo. Na verdade, porque como eu estou fazendo aqui do meu espaço, antes eu fazia da minha casa. E agora eu comecei a fazer do meu espaço. Daí, para mim não ficar aqui até muito tarde, né, que eu trabalho todo dia até tarde, para mim poder um pouquinho mais cedo, eu comecei a fazer um pouco mais cedo as lives. Se eu começo a live às 8, eu saio daqui às 9, né? Então, por isso que eu fiz essa mudança, tá bom, gente? E aproveitando, então, espero, né, que eu tenha contribuído aí para que vocês melhorem a relação com os filhos. Então, as dicas principais: nunca fale mal nem dos avós, nem dos pais, nem da mulher que o pai casou de novo, ou que a mãe casou de novo. Nunca fale mal. Essa é a primeira dica, tá? Não fale mal, jamais. Segunda dica: perdoe quem precisa perdoar. Foi como tinha que ser. Quanto mais raiva, mais ódio, mais vai emaranhar os filhos. Terceira dica, né? Olhe para o histórico dos filhos, como foi tua gravidez, foi tranquila?
né? Se tiver algo para tratar durante tudo é tratável, gente. Tudo é tratável. É isso que é necessário compreender, que absolutamente tudo é tratável, tá? Então é necessário tratar, olhar para tudo isso com amor, com respeito e entender que foi como tinha que ser. Ah, mas o fulano me fez sofrer. Foi como tinha que ser. Se tu passou por isso, por esse sofrimento, foi porque tu precisava dessa experiência para tua evolução. Ficar brigando, xingando, só piora os emaranhados, só afasta os filhos, só deixa os filhos revoltados, fazem eles repetir padrões depois. Então tudo é perfeito como é, tá? Quando a gente entende que tudo é perfeito como é, a gente perdoa e segue. Mas quando nós não entendemos, a gente fica preso àquelas questões. Neste exemplo, os pais desse homem adotaram ele, o que acho que interfere ainda mais. Muito emaranhado, né? Emaranhado, vão tirar a força, né, desse neto, né? Vão tirar a força desse neto, vão deixar esse neto revoltado, porque o que acontece? Os avós não vão conseguir dar o limite que esse filho precisa. Outra coisa, gente, outra coisa importante. Mães, não queiram ser os homens da casa, tá? Não queiram ser os homens da casa. Mãe tem que ser a mulher da casa. E o pai tem que ser o homem da casa. Qual que é o papel do pai? O papel do pai é a figura da castração. O que quer dizer a figura da castração? É o que impõe o limite. Por que as mães solteiras, as mães que criam seus filhos sozinhos, os filhos são revoltados? Não é que elas não são duras, ou que elas não batem, ou que elas não pegam a vara quando precisa, não. É porque a mãe, ela não é a figura da autoridade, a figura que coloca o limite. A mãe é a figura da afetividade. Então, os filhos enxergam a mãe como a figura que deveria dar amor, que deveria dar afeto, a figura frágil, né? E o pai, ele é a autoridade. Então, só a presença do pai dentro de casa já é suficiente para equilibrar a família, já é suficiente. Então, o pai que é a figura que vai dizer para o filho assim, não faz isso aí, filho. E às vezes, né, os homens, eles são mais grossos e a mãe já interfere e diz, não trata meu filho desse jeito. Não é o jeito. O filho precisa daquela firmeza para conseguir respeitar. E isso é só o pai que pode dar. Então, mulheres, não adianta. Se faltou a figura masculina na vida do seu filho, você não vai conseguir suprir. Então, não diga, eu fui pai e mãe do meu filho. Não existe isso. Você é a mãe e o pai é o pai. Né? Esse negócio, eu fui pai e mãe. Eu fui, mãe e pai do meu filho. Não, isso esquece. Você é o que você sempre vai ser. Se faltou a figura masculina, não queira suprir isso. Tu não vai conseguir. Deixa a lacuna lá em aberto. É melhor deixar a lacuna em aberto do que querer suprir isso com outra coisa. Tá? Então é muito importante compreender isso, tá bom, gente? Eu espero de coração que eu tenha ajudado vocês, né, a melhorar. E amem muito os filhos de vocês, falam que vocês amem, abracem muito os filhos de vocês, dá muito carinho, dá muita atenção, tá? Se permita abraçar. Mas parece que eu não consigo abraçar meu filho. Mas decida abraçar teu filho, vai lá e abraça. No início vai ser mecânico, mas depois vai começar a fluir o amor, né? Então tem muita gente que chega para mim aqui e diz assim, mas eu não consigo dizer te amo pro meu filho. Mas como assim tu não consegue? Fala, eu te amo. Eu boto o bonequinho e digo, fala, eu te amo. Eu te amo. Eu falei, viu quando tu consegue? Se tu consegue aqui, tu consegue lá. Então, às vezes, a gente veio de um padrão onde tudo era muita dureza, onde não se falava eu te amo, onde não tinha demonstração de afeto, e agora a gente vai repetindo os padrões.
Mas nós esquecemos que nós somos seres livres e que nós podemos mudar esses padrões no momento que nós quisermos mudar esses padrões. Então abraça teu filho, ama teu filho, sabe? Tira tempo de qualidade para com teu filho. Nossa, eu tinha que fazer mais uma live para terminar o tema. Eu queria muito falar dos filhos que ficam jogando, né, na frente do computador. Não vou conseguir falar hoje. Uma hora eu quero como lidar com essas crianças de hoje em dia, ficam enclausuradas no quarto o dia inteiro jogando, né? Ou então mexendo nas redes sociais. O que você faz para lidar com isso? Acho que eu vou fazer uma live só falando disso, né? Porque vai dar uma live inteira e não vai dar tempo suficiente, tá? Então eu espero de coração que eu tenha contribuído com vocês. E antes de nós finalizar, gente, só convidar vocês, quem ainda tem dúvida, nós já estamos com a turma do Lapidando Diamantes dos dias 10 e 11 de dezembro praticamente fechado, tá? Uma turma incrível, assim, pessoas de vários lugares, vai dar uma turma muito especial. Então, quem sentir no coração ainda dá tempo de fazer a inscrição, tá? E nós temos aí no dia 3 de dezembro, iniciando então a formação em constelação familiar. Vai ser incrível, eu estou muito animada com essa formação. É um sonho, tá? Essa formação, eu estava preparando ela com muito amor. E eu pensei, uau, como é que eu não fiz isso antes? Porque assim, sabe, tem tanta coisa para compartilhar, e eu sou uma pessoa que eu não escondo nada, então tudo que eu faço, a forma de eu trabalhar, eu vou compartilhar tudo, né? E o que tem a minha formação de constelação de diferente da tradicional? O que muda? A minha formação em constelação, ela vai trabalhar uma pitada de cura emocional, uma pitada de espiritualidade junto com a constelação tradicional. Por isso que ela tem um poder de cura tão grande. E eu tenho ajudado, graças a meu Deus que me sustenta, ajudado muitas e muitas pessoas realmente a transformar suas vidas, tá? Então, um abraço enorme para todos vocês que estão aí. Que Deus abençoe cada um de vocês que ficou comigo até o final. E, gente, quinta-feira da semana que vem, nós temos uma convidada para lá de especial, tá? Uma convidada muito especial, que é a Lidiane, do DNA Mulher. Não sei se vocês já ouviram falar. Ela tem feito um trabalho lindo com mulheres. E ela vai estar com a gente na quinta-feira, às 20 horas, tá? Então, vocês são meus convidados. Que Deus abençoe grandiosamente vocês, tá? Por ficarem comigo. E eu vejo vocês, então, na próxima quinta-feira, às 19 horas, tá? Beijo, beijo, beijo e até!